Glória a Deus. Pastor Breno é um dos pastores mais jovens da ISG, é um dos 144 do apóstolo Edmilson, e é ele que vai estar nos abençoando com a palavra nesta manhã. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Bom dia. Pastor Evaldo é 10. Amém? E ele disse que eu sou 144. Glória a Deus então por isso. Tudo bem? Não entendi por que vocês celebraram aí. Mas vamos lá. Um prazer estar com vocês nesta manhã. Uma manhã muito especial. Muito especial e muito especial. Sei que Deus tem algo maravilhoso para realizar nas nossas vidas. Eu gostaria de orar, entregando este momento ao Senhor. Momento que compartilharemos a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos então. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e nós bendizemos o teu santo nome. A ti entregamos, ó Deus, as nossas vidas como instrumentos nas tuas mãos, pedindo que a tua graça desça sobre as nossas vidas, alcançando o nosso espírito, alcançando os nossos corações, trazendo a revelação da tua palavra, a tua perfeita vontade sendo estabelecida através do teu Espírito, através da tua palavra, através deste culto sobre as nossas vidas. Nós declaramos que estamos aqui com os corações abertos para sermos ministrados por ti e pedimos o teu auxílio nesta hora, pelo poder que há no nome de Jesus. A igreja diga amém. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. O tema da minha mensagem é: Deus é cumpridor de suas promessas. 1 amém, 2 amém, 3, 4, está melhorando. Preciso de pelo menos mais uns améns aí para continuarmos. Deus é cumpridor de suas promessas. Amém. É isso mesmo. É assim que nós temos que caminhar. Queridos, nós nos movemos pela palavra de Deus. Se existe algo que desperta o cristão, anima o cristão, ativa a fé do cristão, são as promessas de Deus. Nós nos movemos pela palavra de Deus. E também nós somos movidos pelas promessas de Deus. Nós somos frutos da palavra de Deus. E nós somos movidos pelas promessas de Deus. Nós somos gerados pelas promessas de Deus. Em toda a palavra de Deus existem milhares de promessas que dizem respeito à minha vida e à sua vida. Eu quero que, através dessa palavra, o Espírito Santo nos alcance nesta manhã, para sairmos daqui renovados na nossa fé, declarando que nós viveremos e estamos vivendo as promessas do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então acompanhe comigo então. Versículo 1 diz assim: e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Por gentileza, abaixa um pouquinho para mim aqui, por favor. O meu retorno. Obrigado. Vamos lá, vou repetir o versículo 1, tá? Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tenho dado filhos, eis que não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será sim o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência.
Versículo 6, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Amém. Até o versículo 12. Essa história é uma história muito conhecida. E ela traz um diálogo do próprio Deus com um homem chamado Abrão. Abrão, depois de um tempo, teve o nome mudado para Abraão. E ele foi conhecido como nosso pai na fé. Mas antes de ter o nome dele mudado, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado. Neste momento, o pai exaltado estava tendo um diálogo com Deus, porque Deus já havia conversado com Abrão há uns anos atrás sobre as promessas que Deus tinha para a sua vida, para a sua família, para a sua descendência e para todas as nações da terra. Ou seja, promessas que dizem respeito à minha vida e à sua vida. Não somente a vida de Abrão. Seria uma descendência poderosa. Ela possuiria o território dos inimigos, dominaria sobre eles, seria rica em possessão. Esta eram as promessas que Deus havia feito a Abrão. E disse mais, e disse, sobre ti, ou de ti, levantarei uma grande nação. Uma grande nação, ou seja, das tuas entranhas, do teu DNA, do teu sangue, uma grande nação está por vir para marcar a história de toda a humanidade aqui na terra. Será que era pouca coisa? Não era pouca coisa o que Deus havia prometido a Abrão. Mas chegou um momento que os anos passaram e a promessa não se realizava, a promessa não se cumpria. E chegado esse tempo, Abrão, ele se apresentou diante de Deus, dentro da sua tenda, perturbado na sua alma, desgostoso na sua alma, preocupado com aquilo que Deus havia prometido, mas não havia realizado na sua vida ainda. Analisando todas as circunstâncias a qual ele se envolvia, ou a qual ele se apresentava, porque a Bíblia diz que ele já estava com o corpo adormecido e a sua mulher, Sara, era estéril, ou Sarai era estéril, ela não poderia gerar filhos. Então, analisando toda esta circunstância, é fácil entendermos a preocupação, a frustração a qual Abrão se encontrava neste momento. Mas foi neste momento, aonde a frustração dele começou a ser exalada, que Deus se apresentou. E Deus se apresenta assim: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo. A tua recompensa será muito grande. A tua recompensa será grande demais. Deus está falando o quê? Ele está falando que as promessas para Abrão, elas ainda estavam vivas no coração de Deus, mesmo que toda a circunstância declarasse ao contrário. É interessante que essa palavra promessa, ela me chama muita atenção. E você sabia que a origem dessa palavra é do hebraico? Quantos sabiam?
que era do hebraico? Quantos não sabiam que era do hebraico? Isso que não levantaram a mão. Sei de nada. Vem do hebraico e ela é a junção de duas palavras. A primeira palavra delas é Alá, que tem um sentido de Elohim, do hebraico, que significa Deus está presente nessa história. Isso significa a palavra promessa. Deus está presente nessa história. A segunda palavra para juntarmos com Alá é Dabhar ou Davha, usando o V para o nosso português, que significa o compromisso, a certeza de que será cumprido. Então entenda uma coisa: toda promessa que existe na Bíblia tem a presença de Deus. Toda promessa que existe na Bíblia para Abrão, para mim, para você, para sua casa, tem a presença de Deus. Entenda mais outra coisa: não só tem a presença de Deus, mas tem a certeza que o próprio Deus irá cumprir a promessa dele na sua história. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! É isso que Deus estava falando com Abrão. Ele disse: não temas, porque eu estou nessa história. Não temas, porque eu já dei a certeza que eu irei cumprir aquilo que eu te prometi. E foi nesse momento, no versículo 6, que Abrão, ele creu. Abrão creu. É interessante, nós somos conhecidos como o povo da crença, né, como o apóstolo fala, o apóstolo Edmilson. Nós somos conhecidos como o povo da crença. E se falarmos muito uma coisa, a gente começa a acreditar, não é verdade? Existem promessas. Se começarmos a falar as promessas de Deus e declarar as promessas de Deus aqui, nós seremos contagiados por ela. E sairemos daqui crendo, acreditando que elas são possíveis de se viver. E elas dizem ao nosso respeito. E foi o que aconteceu com Abrão. Abrão estava perturbado na sua alma, mas ele recebe a visitação de Deus, ele recebe a confirmação daquilo que Deus havia prometido, e que esta confirmação, ela seria realizada com a entrega da promessa a Abrão, e por isso ele creu. Por isso ele creu. E aí Deus fala para ele: você não lembra que eu te tirei da terra do Ur dos caldeus? Existe muita coisa para você conquistar ainda. E como será isso, Senhor? Como será isso, Deus? Pega aí uns animais, vem aqui sacrificar, que eu vou te explicar. E o diálogo continua, de Deus com Abrão. Traga aqui. E a Bíblia diz que quando ele começa a sacrificar aves de rapina, preste atenção aqui. Quando ele começa a sacrificar aves de rapina, começam a descer sobre o sacrifício, começam a perturbar Abraão, ou Abrão. A Bíblia diz que Abrão começa a enxotá-las, começa a tocá-las. Eu não sei se você já tocou algum bichinho assim, nesse sentido. Talvez na sua pescaria, à noite, sem a devida proteção, aquele bichinho chamado mosquito, aquele insetinho, te visitando. Coisa maravilhosa é aquilo, né? Você está ali concentrado na sua pescaria, e o mosquitinho começa. E se for só o barulho, a gente até suportava, né? Mas ele traz consigo as suas picadas. E o incômodo é tomado conta. E a sua concentração, ela começa a ser perdida naquilo que você estava fazendo na sua pescaria. A mesma coisa estava acontecendo com Abrão, ou com Abraão. Ele estava sendo visitado por aves de rapina. Elas estavam incomodando Abrão. O que significa isso? Significa que mesmo crendo naquilo que Deus havia falado,
ele estava sendo visitado por espíritos malignos, tentando trazer perturbação à mente de Abrão. Para quê? Por que esses espíritos malignos estavam incomodando a mente de Abrão? Porque eles estavam querendo desmotivar Abrão, fazer com isso Abrão não desfrutasse das promessas de Deus, não acreditasse naquilo que Deus havia declarado para ele anos atrás e neste momento. O interessante é que a estratégia do inimigo, ela permanece a mesma. A cada momento nós recebemos a palavra de Deus. Você sabe qual palavra Abrão recebeu de Deus? Sabe ou não sabe? Lógico que sabe, eu acabei de falar aqui. É a mesma palavra. Deus disse: não temas, eu sou contigo. Deus não falou nada diferente. Falou: a tua recompensa será grande. Eu te tirei de lá, do tempo da escravidão, mas chegou o momento de você avançar, de você prosperar e de você crescer abundantemente sobre a terra. É a mesma palavra que está sobre a vida de Abraão, está sobre nós agora. E nós cremos quando a palavra assim vem ao nosso encontro. Porém nós temos que tomar cuidado, porque mesmo crendo, mesmo acreditando, mesmo caminhando em direção àquilo que Deus tem declarado para as nossas vidas, é possível que espíritos malignos alcancem a nossa mente, a nossa alma, para tirar a nossa vida do foco, da direção, da promessa que Deus tem para a nossa vida. Como vencer isso então? Como romper nisso? Como avançar nisso? Como continuar crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Como preservar a nossa alma? Como preservar a nossa mente inabalável às armadilhas do inimigo? Como? Deus ensinou algo interessantíssimo para Abraão, ou Abrão. No versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abrão. A primeira providência, a primeira atitude que eu e você temos que tomar em meio à palavra de Deus, para não sermos roubados naquilo que Deus tem para as nossas vidas, é saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Sature a sua mente com a palavra de Deus. Queridos, tudo na nossa vida é movido pela palavra de Deus. A Bíblia diz que os mundos, eles foram criados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12, o poder renovador da palavra de Deus. Aqui, Abrão é visitado pela própria palavra de Deus. Ele estava perturbado na sua alma, perturbado nas suas emoções, incrédulo daquilo que Deus havia prometido, desgostoso da sua situação, mas veio a palavra de Deus ao seu encontro. Hoje está sendo ministrada a palavra de Deus sobre a sua vida. É possível que você tenha entrado assim como Abrão estava, ou sendo visitado por Deus, olhando a sua situação, olhando as suas circunstâncias, a sua mente sendo tomada por pensamentos de desistência, por pensamentos de impossibilidades. Mas uma forma de vencer todos estes pensamentos malignos é saturar a nossa mente pela palavra de Deus. Com Jesus não foi diferente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E chegando lá, Satanás começou a questionar algumas coisas de Jesus, o seu posicionamento mediante o poder
de ser feito filho de Deus e o próprio Deus aqui na terra. E Jesus usa a palavra para vencer Satanás. Quanto mais na palavra de Deus nós temos ou tivermos nos nossos corações menos perturbações nós teremos na nossa alma. Menos perturbações. E você sabe que essa geração a qual nós vivemos neste século é uma geração que ela a cada dia desenvolve doenças e doenças na alma. Doenças e doenças na mente. E depois essas doenças vão refletindo no físico. Sature a sua mente com a palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa expressão que o apóstolo Edmilson usa. Se volte para a palavra de Deus. O interessante que é, se voltar para a palavra de Deus, não é só prestar atenção aqui àquilo que está sendo ministrado. É isso, mas é muito mais do que isso. Se voltar para a palavra de Deus, é saturar a sua mente com a palavra de Deus, e agir e caminhar segundo a palavra que fora liberada deste altar para a sua vida. Isso sim, é saturar a sua mente com a palavra de Deus. Sature, querido. Se envolva, se volte totalmente para a palavra de Deus. A segunda atitude, para continuarmos crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e mantermos a nossa mente alinhada com este propósito, livre de perturbações, é ajustando a nossa confissão. Ajustando a nossa confissão. Existia uma expressão na visão celular, o teu deserto é do tamanho da sua boca. Já escutou isso? Não se fala mais isso já há alguns anos. Mas ela é verdade. Se nós declaramos as impossibilidades, assim serão nas nossas vidas. Se nós declararmos a palavra de Deus, confessando as promessas de Deus, para nossa casa, para nossa família, assim também acontecerá na nossa história. É interessante que no início do diálogo entre Deus e Abrão ele fala: Senhor, o Senhor não tem me dado os filhos, de modo que o nascido na minha casa, o mordomo, o Damasceno, lá de Damasco, o Eliezer, ele será sim o meu herdeiro. O que Deus falou para ele? Versículo 4: este não será o teu herdeiro, mas o que de ti será gerado. O que Deus estava ajustando em Abrão? Estava ajustando a confissão de Abrão. Como está a tua confissão hoje? A respeito da sua vida pessoal. Como está a tua confissão hoje? A respeito da sua casa, a respeito da sua família. Será que você já está desistido da salvação do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais? Ajuste a sua confissão. É chegado um novo tempo sobre a sua história. É chegado um novo tempo sobre a sua casa. Como está a sua confissão para a sua vida profissional, para a sua vida financeira? Pastor, está difícil, hein? Estão falando de crise aí, falando que ela foi embora, mas aqui em casa está meio esquisito ainda. Ajuste a sua confissão. Conforme você declarar, assim será. Conforme você declarar, assim será. Em nome de Jesus. Amém? Foi o que Deus fez. Abrão, você precisa ajustar a sua confissão. Não será o Damasceno, Eliezer, que será o teu descendente. Será aquele que das tuas entranhas sair, aquele que do teu sangue, aquele que do teu DNA sair. Este sim será o início da minha promessa na tua vida e na tua história. Este sim. É necessário ajustarmos a nossa confissão para permanecermos crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas.
é necessário ajustarmos as nossas confissões para mantermos a nossa alma ancorada na palavra de Deus. E foi isso que Deus estava ensinando neste diálogo a Abrão. E é isso que Deus está ensinando para mim e para você, ou reforçando para mim e para você nesta manhã, em nome de Jesus. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém. Outra atitude para permanecermos crendo: mantenha os olhos fixados na palavra. Mantenha os olhos fixados na palavra. Abrão, ele estava com os olhos fixados na sua circunstância. Abrão olhava a sua situação, e por isso a sua fé estava escorrendo pelo ralo, saindo, perdendo a fé, perdendo vigor, perdendo ânimo, perdendo as promessas de Deus. Você imagina se Abrão perdesse as promessas de Deus? O que seria da gente? Se ele foi o nosso pai na fé, aí você fala assim: ainda bem que Jesus veio para resolver a história, hein? Porque se Abrão tivesse falhado, assim como ele não foi perfeito, Jesus veio e resolveu a parada. Um amém. 2, 3. Está melhorando, hein? Até o final do culto a gente chega aí aonde Deus tem para nós nesta manhã, amém? Aleluia. Ajuste a sua confissão, foi o segundo ponto. E o terceiro é: mantenha os olhos fixados na palavra. Abrão estava olhando para a sua circunstância, dentro da sua tenda, analisando a sua história, analisando onde ele se encontrava naquele momento. Aí Deus fala para ele: Abrão, sai aqui para fora, vem aqui, olhe para cima, conte as estrelas, se as pode contar. Olhe para o céu, conte as estrelas, se a podes contar. Assim será a sua descendência. Tudo que eu e você precisamos, queridos, para vencermos aqui na terra, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1:20 que todas as promessas de Deus já tem por ele o sim e por ele o amém. Ou seja, da parte de Deus já está tudo resolvido, elas já estão disponíveis. Mas se eu e você não fixarmos os nossos olhos na palavra de Deus, nas suas promessas, nós somos minados na nossa fé. E foi o que Deus estava ensinando para Abrão: vem aqui para fora, dá uma olhadinha para o céu, dá uma olhadinha para o céu. E você? Dá uma olhadinha: oh, Deus está aqui, pastor, não precisa olhar para o céu. Profeticamente, olha aí, ajuda na ministração, hein, para a gente desenvolver ela legal. Olha para o céu aí, não tem estrela, mas começa a imaginar um céu estrelado. Começa a imaginar que cada estrela desta é uma promessa a qual Deus estava entregando para Abrão. Agora mais ainda, começa a imaginar uma promessa dessa, Deus mostrando para você, falando: olha para lá, aquela promessa é sua. Está vendo o seu pai ali? Ele vai se converter. Está vendo o seu filho ali? Ele vai sair das drogas. Está vendo o seu esposo? Próximo encontro ele vai estar subindo aqui celebrando, declarando quão grandes coisas o Senhor fez pela vida dele. Deus trabalha com o campo da imaginação. Se nós perdermos os nossos olhos a respeito daquilo que Deus tem para nossas vidas, perdemos tudo. Por isso que Deus chama Abrão para fora. Falou: sai do seu mundo e vem para o meu. Olhe para o céu aqui. Permaneça com os seus olhos fixados no céu, fixados na palavra. Assim será a sua descendência. Assim será na sua vida, na sua casa, na sua história, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. As tuas promessas estão vivas para vivermos neste tempo ainda. E por último, a quarta atitude aqui
que Deus estava ensinando a Abrão era: assuma a promessa guardando a sua alma. Assuma a promessa guardando a sua alma. Versículo 11 diz que Abrão começou a sacrificar, e aí aves de rapina vieram. E eu reforcei aquilo que o apóstolo já havia falado aqui no culto, que estas aves de rapina, elas são visitações demoníacas na mente de Abrão. Mas Abrão começa a expulsá-las, começa a tocá-las, começa a dizer: aqui não venha. O que significa isso? Ele estava guardando a sua alma. Queridos, existem momentos que nós somos tomados por pensamentos de desistência mesmo. Mas se nós não mandarmos esse pensamento embora, Deus não manda embora, eu e você que temos que mandar. Agora, mandando embora, nós voltamos ou permanecemos firmados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Foi por isso que Deus estava ensinando a Abrão. E é interessante que este tema aqui, ele me chamou muito a atenção, e Deus me incomodou bastante sobre isso, para ministrar esta palavra nesta manhã, por 3 situações. Vou contar testemunhos, que testemunho todo mundo presta atenção, né? Não que vocês não estejam prestando atenção não, tá? Mas que testemunho todo mundo presta. A primeira é, quando eu comecei a orar por esta palavra, eu estava na minha sala buscando a presença do Senhor e pedindo para que Deus me capacitasse, me desse graça para ministrar. Eu fui visitado por um espírito maligno mesmo, entrando na minha sala como se eu pudesse vê-lo assim. E ele veio na minha direção com as mãos para me segurar. E eu abri meus olhos assim, estava orando. Eu falei: misericórdia. Não falei isso não. Quase que saiu um negócio lá esquisito na hora. Arrepiou todo o corpo assim. Aí Deus falou comigo: existem mentes cativas no culto que você irá ministrar essa palavra. Existem pessoas que receberam a palavra e elas até estão crendo, mas elas estão sendo visitadas por espíritos malignos como este, tentando aprisionar a mente, tirando do foco, tirando da presença de Deus, tirando da reta do propósito. E se as pessoas não forem libertas nesta manhã, elas não desfrutarão daquilo que Deus tem para a vida delas. Mas o Espírito de Deus está aqui. O mesmo Espírito que instruiu Abrão, que me visitou lá na minha casa após essa visitação demoníaca e trouxe ou expulsou este demônio, é o Espírito de Deus que está aqui nesta manhã. E nada na sua mente vai contrariar a palavra de Deus, e você viverá aquilo que Deus tem para a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O segundo testemunho é: eu estava atendendo uma pessoa nessa semana, e ela toda sorridente, sempre que eu a vejo, sempre sorridente. E é interessante, né? Existe aquele ditado: quem vê cara não enxerga o coração. E eu conversando com ele um pouquinho, e as pessoas foram se distanciando, eu percebi que ele começou a ficar incomodado. Ele queria conversar comigo, ele queria abrir o coração. Eu falei: está tudo bem com você? Porque estou percebendo que você está meio agitado, o que foi? Ele falou: pastor, esta semana, eu esperei todo mundo sair da minha casa. Eu peguei uma faca para me suicidar. Daqui da igreja, frequenta a célula, recebe a palavra, acredita, dá glória a Deus, dá aleluia, bate palma igual a gente faz. Estava disposto, jovem, tem nem 30 anos. Estava disposto a me suicidar. O que é isso, querido? Aves de rapina visitando a mente do Filho de Deus, daquele que tem aliança com Deus, com o nosso Deus. Então é possível sim sermos visitados nesse sentido, desistirmos daquilo que Deus tem.
E eu orei com ele, ungi a mente dele, consagrei a vida dele ao Senhor. E ele saiu liberto. Ele estava já dias sem dormir. Ele falou: não durmo, já tem dias que eu não durmo direito. Eu acordo com medo, eu acordo assustado, eu acordo preocupado, eu acordo frustrado, pensando no meu dia de amanhã. E ele tinha escrito até uma carta para a mãe dele, declarando. Mas entenda algo, ele escreveu uma carta, mas no livro da vida, Deus já havia escrito o nome dele. Ninguém toca no ungido do Senhor. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai roubar a sua vida. Ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para você. Ninguém. E eu orei com ele. Um dia ele saiu animado daqui. Saiu renovado na mente. E o terceiro testemunho foi de uma pessoa. Para encerrarmos aqui. Pode subir, por favor, a equipe de louvor. Nós iremos ceiar, já estamos para o encerramento, tá? Mas eu quero que você volte seus olhos para cá, para mim. Olhe para mim aqui, eu quero contar o terceiro testemunho para encerrarmos. O terceiro foi de um senhor, pai de uma moça que é aqui da igreja também, líder de célula. E ele foi acometido de um câncer no seu corpo. E é interessante que é necessário que se faça o tratamento. Ah, pastor, eu tenho fé, Deus vai me curar. Inicie o tratamento, não tem problema, Deus vai te curar com o tratamento ou com o milagre. Ambos vêm de Deus. Amém? Só que ele já estava desistido. E a sua família, aqui da igreja, foi conversar com ele, falando: pai, você precisa fazer o tratamento. Era um câncer na medula, se não me engano, né? Um câncer na medula. E ele ficou 1 ano fazendo tratamento, mas no início ele falou assim: eu não quero fazer, eu já desisti, eu estou me entregando. Mas não, pai, Deus tem cura para você. Ele falou: não, eu conheço, mas eu não quero. E com insistência e oração, ele mudou de ideia. A mente dele, que fora visitada por aves de rapina, também foi visitada pelo Espírito de Deus. Ele falou: eu vou iniciar o tratamento, Deus vai me curar. Ele foi animado de novo. E recebemos na semana passada a seguinte declaração: meu pai está curado. Você pode aplaudir ao Senhor? A igreja orou e Deus moveu a sua mão poderosa, trazendo cura. Este é o nosso Deus. Querido, se existe algo na sua saúde, e se o demônio tem tentado visitar a sua emoção, a sua saúde, roubando a sua fé, hoje chega o basta para o demônio. Hoje nós iremos fazer igual Abrão, tocar as aves de rapina e falar: aqui não, na minha mente não, no meu coração não, na minha casa não. Existem promessas da parte de Deus e eu viverei todas as promessas que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Se renda ao Senhor. Nós iremos ministrar esse louvor e após estaremos orando. Se entrega a Ele. Se entregue como nunca se entregou. Talvez você possa dizer assim: pastor, está tudo bem com a minha vida, mas será que você conhece alguém que precisa da tua oração, precisa da tua intervenção, para que este mal cesse na vida dela, para que ela volte ao ânimo e à fé? Este é o momento. Se renda ao Senhor. É um novo dia, é um novo tempo sendo estabelecido na tua casa, na tua família, na tua história. Este é o tempo a qual Deus escolheu para mudar o teu destino, em nome de Jesus. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que quer.
acontece, dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, levante suas mãos aos céus, declare isso. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. Vai acontecer na sua vida. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Levante suas mãos aos céus. Declare isso, só a igreja. Declare este refrão, um novo dia. Declare isso. Novo dia. Novo tempo, a fé. Declare com fé, irmão. Declare com fé. Mova os céus. É o teu milagre chegando. Você está declarando que o impossível, o inatingível vai acontecer na sua casa, na tua história. Declare mais uma vez, só a igreja, vamos lá. Novo dia. Novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Coloque as suas mãos sobre a sua testa, sobre a sua cabeça. É chegado um novo tempo sobre a sua vida. Nada e nem ninguém vai deter aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Hoje chega o basta de Deus sobre estas visitações malignas, tentando roubar a nossa fé. Aquilo que Deus prometeu, tem nele o sim e tem nele o amém para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, é pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, é que nós neste momento apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, declarando, ó Deus, que toda perturbação na nossa alma, toda perturbação nos nossos corações, sejam quebradas agora. Toda influência, regência maligna trazido pelo próprio inimigo, sejam destruídas agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Que as suas promessas sejam renovadas na nossa história nesta hora. Que as suas promessas sejam renovadas nos nossos corações nesta hora. Que os nossos olhos estejam voltados para a tua palavra. Que os nossos olhos
estejam voltados para a Tua palavra, que a nossa confissão seja alinhada com a Tua palavra, que a nossa mente seja restaurada nesta hora, e que todas as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Eu declaro isso em nome de Jesus. E se você crê, dê um aplauso ao Senhor e um grito de júbilo a Ele. Aleluia! Novo tempo, Aleluia! faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Glória a Deus. Tome o seu lugar um pouquinho. Glória a Deus pela sua palavra. Gostaria de convidar os pastores para que pudessem já estar aqui à frente. E também os obreiros já vão estar se movimentando para posicionar. Nós vamos ter agora, queridos, um momento muito especial. Nós não podemos fazer um momento que é incomum, nós não podemos fazer e exercer como um momento comum. Nós aqui falamos desde o início e praticamente em todas as reuniões que o nosso Deus, Ele se move por princípios. Você pode dizer amém? Amém. Tudo é estabelecido com um propósito. E este momento que nós vamos ter juntos aqui é um momento muito especial. A ceia do Senhor é uma ordenança, é um memorial. Eu gostaria que, se fosse possível, colocar na tela, até para a gente poder ver. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. É muito importante nós entendermos as orientações desse momento. A ceia ela é estabelecida, e nós vamos ver aqui, quando o apóstolo Paulo, ele está trazendo algumas instruções para a celebração da ceia, lá em Corinto. Olha o que diz aqui o texto, vamos acompanhar do versículo 23 até o 29. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vamos seguir em frente. E, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Último versículo. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Até aí. Olha como que há instrução na palavra do propósito. Trazer a memória. A ceia do Senhor é um momento de contrição, mas é um momento também de alegria, porque nos traz a memória. O propósito é trazer a memória. Nós temos uma representação da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Temos aqui nesta mesa os elementos: o pão, que simboliza o corpo do Senhor,
e o vinho, o suco de uva, que simboliza o sangue. É um momento de meditação, queridos, é um momento de reflexão. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas há alguma coisa dentro de nós que não está bem resolvido. É importante, antes de cearmos, nos apresentarmos diante dele. Se há algo que precisa ser ajustado, você vê que no texto que nós lemos, diz assim: examine-se o próprio homem, uma autoavaliação. Se você precisa conceder perdão, se isso é uma coisa que tem incomodado a sua caminhada, queridos, seja fora do corpo de Cristo, ou seja aqui, é importante que para nós avançarmos, que você se apresente diante do Senhor. E como é bom desfrutarmos dessa liberdade, como é bom desfrutarmos de um Deus maravilhoso, misericordioso, que nos permite isso. Então, este é um tempo muito precioso, onde nós vamos estar celebrando isso juntos. É um momento também onde você pode receber cura. É um momento muito especial onde você, quando for tomar o cálice, quando for comer o pão, é um momento onde você pode exercer a sua fé e receber cura também. É um momento de um exame pessoal, é um exame individual, aonde só você e o Senhor conhecem. Nós estamos aqui com esse propósito. Os obreiros estão ali já estabelecidos para orientar. Nós temos um grupo de pessoas que estarão servindo aqui à frente e lá ao fundo também. E você vai aguardar a orientação dos obreiros, tanto para a direção para frente como para trás. E a hora que todos já estiverem aí pego o cálice e o pão, nós vamos ter a oportunidade de cear juntos. Podemos iniciar. Derramou
Aí ao fundo todos já serviram. Faça sua oração agora ao Senhor. Comece a agradecer a Ele. Oh Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse momento tão especial, por esse privilégio de podermos estar reunidos, ó Deus, celebrando algo tão maravilhoso, aonde através da Tua palavra o Senhor nos disse para trazer à memória todo o tempo, ó Deus, por milhares e milhares de anos a Tua palavra é estabelecida, e hoje reunido como igreja nós temos essa possibilidade. Senhor, que possamos ser ativados em perdoar, que sejamos ativados, ó Deus, em buscar a Tua face continuamente. Pai, que possamos tomar decisões, ó Deus, de nos apresentar sem reservas a Ti, buscando a Tua face de dia e de noite. Senhor, temos muitos motivos para Te agradecer por aquilo que o Senhor já tem feito. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor perdoe os momentos negligentes, ó Deus, e que nós possamos ser despertados num novo tempo. Que como louvamos nesta manhã, ó Deus, que venha um novo dia e que venha um novo tempo, e que o Senhor use cada um de nós como um instrumento nas Tuas mãos para abençoar famílias, para abençoar as nações. Senhor, o Senhor só necessita de que haja uma disposição no coração, dizendo: eis-me aqui, cumpra-se o Teu propósito sobre mim. Nós Te agradecemos nesta manhã, no nome de Jesus. E tomou o pão, deu graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Participemos todos juntos do pão. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Participemos todos juntos do cálice. Amém. Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu mover nesta manhã sobre toda a Tua igreja. Te louvamos por cada momento, ó Deus, porque sabemos que o Senhor cuida de tudo nas suas minúcias. Nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, e oramos para que cada um, ó Deus, que representa uma família, possa verdadeiramente abrir o seu coração e avançar na conquista do reino para o Senhor. Pai, nós oramos, ó Deus, para que os anjos do Senhor estejam sobre cada vida, que eles possam retornar à sua casa em paz, que tenham uma semana abençoada, e como diz o profeta Ageu, que haja um divisor de águas entre o antes e o depois, a partir desse dia. Senhor, nós abençoamos todas as vidas nesta manhã, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um abraço aí no seu irmão. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo.